com tanta historinha pra boi dormir circulando por aí? E se eu realmente for aqui, ó, uma atriz só e não tiver gêmea nenhuma, hein? E se eu não tô replicando aqui, ó? Será que não tem outra de mim fazendo a Misha? Será que nós somos duas mesmo? Você tem certeza disso? Eu posso ser a Michelle. Vamos ser francos, né? A internet às vezes faz a gente acreditar em cada bobagem. E vai dizer que você nunca caiu em nenhuma mentira. Os dias têm sido tão complicados, sabe? A gente ficou pensando o que a gente ia falar no canal, sobre o que a gente ia falar no canal num momento tão importante como esse, assim. O Brasil inteiro, não só o Brasil, o mundo inteiro acompanhou o brutal assassinato da Marielle Franco. Enfim, isso repercutiu mundialmente, tá todo mundo falando e esperando justiça. Não, claro que não é só o caso dela, são milhares de outros casos que também clamam e esperam por justiça. Marielle e Anderson representando um monte de gente. Mas uma coisa me chocou muito. Como a gente consegue, na velocidade da luz, produzir tanta fake news, assim, tanta história mentirosa que vai correndo pela internet, a gente passa pra frente. Até a gente em grupos de WhatsApp, de amigas mesmo, vira e mexe, alguém fala, olha, fiquei sabendo disso, olha, vi isso. E eu tenho tido o cuidado de falar, gente, calma, não passa pra frente um negócio que você não sabe. Porque é muito complicado, né? Na internet a gente produz, assim, informação na velocidade da luz. E muitas dessas mensagens e notícias falsas na internet, na maioria das vezes, é pra manchar o nome de pessoas, é pra distorcer histórias, é pra tirar o foco de algumas coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa pra frente. E não sair repostando tudo sem tudo que recebe. Checar, sem ter segurança da fonte, sem ter segurança de quem nunca recebeu num grupo de WhatsApp um áudio, que no meio de uma investigação a pessoa recebe um áudio que seria super sigiloso, a pessoa fala, olha, recebi um áudio secreto. Aí você se sente tão especial que você passa pra frente, fala, olha o que eu recebi, quem nunca recebeu, sabe, essas coisas são muito fáceis de produzir, de criar e tal, então a gente realmente tem que ter cuidado, a gente tem que pensar duas vezes, a gente tem que olhar a fonte. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa pra frente, senão a gente acaba a internet, que é maravilhosa, que serve pra tanta coisa legal, ela acaba fazendo da gente, pessoas do bem, nós somos pessoas do bem, ela faz da gente arma pra coisas negativas, assim, a gente realmente propaga mentira. A gente tem que ter muito cuidado com a internet. E pensando nisso tudo, eu falei, cara, Misha, do que a gente vai falar? Lembrei de uma história, e é essa história que a gente vai contar pra vocês hoje aqui. Porque se a gente acha que só as pessoas que não têm acesso a nada, que não têm acesso à informação, são elas que são enganadas, não nós somos enganados. A gente acredita em várias pessoas na internet que não existem. A gente acredita em coisas e essas coisas mentirosas estão aqui, ó, em volta da gente, e a gente não sente o cheiro, a gente não percebe. Então vamos contar o fantástico caso do fotógrafo de guerra. Que não existe. A Gisele lembrou o caso desse fotógrafo de guerra que era um perfil, isso há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, recente. Era um perfil no Instagram e era um perfil interessantérrimo de um cara dos, sei lá, seus 30 anos. 32 anos. 32 anos, surfista e fotógrafo de guerra, né? Dizia ele, fotógrafo de guerra, cobria principais coisas, Iraque, Síria, postava fotos assim que você ficava chocada, assim. Era um perfil muito interessante, muito incrível. E esse cara, ele começou, além de tudo isso, era um gato, era um puta gato. Então, assim, era um perfil muito interessante. Você ficava olhando... Mas pensa na história, a história de sucesso. A história de sucesso desse moço. Olha a história bonita, que tinha uma história bonita pra tocar o coração. Internet não, ele contou essa história em entrevistas. Ele dava entrevistas. O Instagram dele foi crescendo como um fotógrafo de guerra. Ele dizia que trabalhava pra ONU, que era tipo voluntário e tal, nas missões da ONU, que ele trabalhava em guerra, principalmente Iraque, Síria, então em lugares de grande conflito. Então, e ele contava uma história de que ele teve câncer aos 25 anos, que ele teve leucemia e que ele lutou e venceu a leucemia, e depois disso a vida dele mudou de propósito. O propósito da vida dele era ajudar as pessoas. Era ajudar as pessoas na guerra. É uma história foda. É uma história foda. O cara é um cara gato. Fora tudo isso, gato. Era um cara gato. As fotos eram incríveis. O Instagram dele era lindo. Você olhava a história de vida dele e falava assim, caramba! Que cara legal, como eu sou pequena. Que cara, olha o que ele faz pelo mundo. Olha que... Adivinha como eu fiquei sabendo desse cara?
Eu falei, Gisele, olha esse Instagram, olha que cara, nossa, olha que foda. E aí eu fui ver no Instagram dele, foi crescendo. E tinha muitos amigos gente, em comum, muitos amigos em comum, muita gente seguindo ele. Ele se dizia brasileiro. Ele era seguido pelo perfil oficial da ONU. Não, olha, ele era seguido pelo perfil oficial da ONU e ele era seguido não só por... você vê, tipo, até a próprio perfil oficial da ONU tava seguindo ele. A história dele foi crescendo tanto que até eles se enganaram. Entendeu? Ele era seguido pelos perfis de grandes mídias, tipo BBC e tal. Ele deu entrevistas em grandes redes. É que ele dava sempre entrevista pela internet, né? Sei lá, e-mail, sei lá o que era. E aí, de repente... Às vezes mensagem de áudio. Algumas vezes ele mandava mensagem de áudio. E engraçado, não sei no que isso ajudaria na farsa, mas o que eu li nas muitas matérias que eu li sobre ele, dizia que ele não mandava um áudio direto. Era sempre um áudio que era gravado, sabe? E ele mandava o arquivo de áudio. Então talvez ele até modificasse a voz pra não ser reconhecido. Ou pedisse pra alguém gravar, não sei. Não sei. Mas enfim, isso tudo é uma puta história e todo mundo ficava assim, nossa, que fotógrafo incrível, que cara sensacional e nananã. Até que um dia o perfil dele desapareceu. Procurei e foi embora. E aí achei uma matéria na internet, um fotógrafo profissional também, começou a desconfiar das fotografias dele, porque começou a ver que nas fotografias dele o disparador da câmera estava sempre do lado ao contrário do que realmente é. Então ele falou, pera, esse cara tá espelhando as fotos. Por que ele tá espelhando as fotos? Pra você não achar no Google Imagens. Aí o cara começou... fez o contrário e googou as fotos do cara. Achou o autor original. E aí ele achou que todas aquelas fotos de guerra incríveis que o cara postava dizendo que são deles, eram de outras pessoas que não faziam a menor ideia. Esse mesmo cara que foi pesquisar e que desmascarou ele... foi o cara que meses atrás tinha feito uma puta entrevista com ele, enaltecendo ele, dizendo quanto ele era interessante, quanto não sei o quê. Aí o cara mesmo fez, ops, eu acho que eu cometi um erro. E o cara foi ver, o cara googou as fotos, voltando ao normal, porque as fotos estavam espelhadas, achou o autor das fotos, muitas das fotos eram de um cara americano que ele usava, ou seja, não era ele que tirava aquelas fotos. As pessoas nem sabiam, ele modificava uma coisa ou outra de uma maneira que você não conseguia bugar a imagem. Então pessoas do mundo inteiro, você não vai achar o Instagram de um brasileiro, não vai achar, é muito difícil. Não, e ele chegou a entrar em contato, esse cara chegou a entrar em contato com vários lugares no mundo, na Síria e no Iraque. Jornais, lugares mesmo, tipo, bases da ONU e tal, perguntando se conheciam ele. Ninguém sabia conhecia esse cara. Ninguém conhecia esse cara. Aí quando estourou a história de que ele era uma farsa, quando que as fotos eram de outras pessoas, quando foram descobrir que a autoria das fotos realmente não eram dele, ele não era um fotógrafo de guerra mesmo, embora ele tivesse 27 mil seguidores no Instagram. Só 27? 27 mil, na época era 27 mil. 27 mil seguidores no Instagram e na época com muitos, você vê, como a Misha, que era seguidora deles, como muitos brasileiros, ele era brasileiro, muitos brasileiros de nome, pessoas muito conhecidas seguiam ele, muitas pessoas conhecidas nossas comentavam, postavam e aumentavam a popularidade dele, como a gente também aumentava, porque a gente admirava o trabalho desse cara, a gente acreditava no trabalho dele. A gente descobriu que as fotos eram de outras pessoas, nenhuma foto era dele. E o pior, mentira, que não é o pior, mas é o que eu também fiquei bem chocada. Das farsas. A maior das farsas, meu amor, porque ele certamente usava aquele Instagram também, pra falar com as gatinhas. Ele não era aquele moço. Ele não era aquele moço aquele das surfista, fotos. gato, louro, que ele postava lá todos os dias. Era um surfista da Inglaterra. Um surfista da Inglaterra, que não fazia a menor ideia. Que demorou muito tempo pra descobrir que tava usando a imagem dele, coitado. Demorou muito tempo pra descobrir que ele tinha virado um fotógrafo de guerra famoso. Exatamente. Então o cara mexia na foto dos outros, recortava um surfista gato da Inglaterra e dizia que era ele. E essa história foi tão bem contada, que certamente foi repassada por nós. Revistas e pessoas mesmo. Foi repassadas por nós, assim. E eu fiquei chocada quando eu descobri que de verdade aquele cara não existe. Aquelas fotos não existem, não são dele, aquelas montagens, nada daquilo é verdade, nada daquilo aconteceu. Aquela historinha toda que ele contou pra gente na internet não existia. Eu fiquei
bem chocada. Se vocês quiserem saber um pouco mais dele na internet, dá pra encontrar. Só que a maioria dos grandes jornais bacanas e que deram matérias enormes pro o grande fotógrafo de guerra brasileiro, eles apagaram. Depois que descobriram, viram o mico que foi, viram que aquilo tudo era uma mentira, os grandes veículos que fizeram matéria com ele apagaram. E o último contato que tiveram com esse cara respondeu falando assim: vou parar tudo, vou ficar um ano de férias surfando na Austrália, por isso tô apagando aqui minha conta no Instagram. Imagina, pagando a conta no Instagram porque vai surfar na Austrália. Tô apagando tudo. E o cara fez te apagou tudo e ninguém sabe quem é esse cara até hoje. Ou seja, muito cuidado. Eu conheço... Aquela, não tem nada a ver, mas tem até. Eu conheço uma pessoa que pegava fotos de revista, de modelos famosas, assim, e postava no Instagram como se fosse ela. Tipo, good morning, as pernas, assim, da Alessandra Ambrosio, sabe? Sabe quando não tem um corpo inteiro, quando tem só um trecho, a pessoa fingia que era dela. Não, mas tem gente. Não, tem gente que posta no Instagram como referência, isso é legal. Mas tem gente que posta pra fingir que é você mesmo e fica ali caladinho, assim. Vamos parar de iludir as pessoas, né? Vamos ser quem a gente é. Veja só, né? E a gente acha que a gente tá livre de enganação na internet. Nós fomos super enganadas. Poderíamos estar como? Paquerando esse cara que nem existe na vida. Poderíamos estar como? Achando que ele era o nosso crush. E esse cara não existe. Ou seja, gente, se até as eleições americanas eles desconfiam que o Trump usou mentiras falsas pra poder se eleger, notícias falsas, né? Uma agência de notícias falsas pra poder se eleger. Por que você acha que a gente não é influenciado por isso? Então, fique ligado no que você propaga por aí. Tem uma coisa que você tem que propagar, que é o nosso canal. E esse não é fake, eu juro, não a gente é existe. Fake, a gente existe de verdade. A gente existe, pode perguntar. Temos muitas testemunhas que nós somos reais. Até a próxima. E se a gente fosse uma só e a outra fosse inventada? De fake news. Quem sabe não é uma só. Muita gente não achava que a gente era uma só e que a gente pode propagar essa notícia. A gente pode propagar essa notícia falsa, dizer Será que a gente cola é agora? Michele, vamos inventar? Vamos tentar jogar em uma fake news na internet. Aí vão achar que o nosso canal é super rico, que a gente faz uma puta montagem. Aí é um chroma key danado. Chroma maravilhoso. A gente até encosta, assim, né? Não é aquele muito mal recortado. Esse chroma aqui, ó. Canal Jimmy tá riquíssimo. Riquíssimo. Vamos lançar essa mentira. Fake news. Fake news. Beijo.